Seguinte, hoje a gente vai começar o módulo Programas e Simulações do curso, em que a ideia desse módulo é apresentar alguns programas para modelar sistemas físicos e fazer algumas simulações com vocês também de sistemas físicos, algumas simulações dinâmicas, enfim. A ideia é passar por esses tópicos: mecânica clássica, eletromagnetismo, física quântica, andar do bêbado e modelo de Ising, em que, para esse módulo do curso, eu estou usando como referências principais essas daqui, que é o livro do Peito que tem, a Physics Guide to Matemática, e o livro do Richard Gaylor e do Paul Welling, que é Computer Simulations with Mathematics, Explorations in Complex Physical and Biological Systems. Então, muitas das aplicações que eu vou trazer aqui estão implementadas lá nesses livros. Lá vocês podem encontrar também muitas outras aplicações usando o matemática. Começando aqui, eu queria trazer corpos em queda para poder discutir, em que no problema aqui em questão a gente vai considerar um corpo em queda livre, tal como nessa figura abaixo, em que a gente tem um corpo de massa m a uma altura h caindo com a velocidade v0. Só que esse problema ele é um pouco simples. De fato, a gente vê ele no ensino médio já, e como que a gente tem no ensino médio, a gente consegue resolver esse problema. Então, como é que a gente vai deixar ele mais interessante? Bom, a gente vai incluir aqui nesse problema uma força de arrasto atuando no corpo que vai ser proporcional à sua velocidade. E, de fato, para baixas velocidades, a resistência do ar, que é o que a gente vai incluir, ela pode ser modelada por uma força desse tipo. E, dada essa questão, o interesse aqui vai ser calcular o deslocamento do corpo e determinar a sua velocidade terminal, ou seja, a velocidade com que o corpo atinge o solo. E de forma que, obtidos esses resultados, a velocidade vai ser plotada como função do tempo para diversos valores de velocidades iniciais. Então, dito isso, vamos lá resolver o problema. O que a gente tem? Primeiro, do diagrama de forças, a gente tem aqui atuando no corpo o seu peso e a força de arrasto, aqui no sentido contrário ao movimento. E conforme esse diagrama de forças, a gente tem que a força resultante é o peso menos o arrasto, em que peso vai ser menos mg, né, do campo gravitacional aqui para baixo. E aqui a força de arrasto vai ser dada por bv, em que b seria uma constante positiva, que vai depender do formato do corpo e da viscosidade do ar, basicamente. Seria a constante resistível no caso. Né? E v vai ser a velocidade do corpo. Então, implementando isso, a gente tem a força resultante dessa forma, menos mg menos bv. E sendo assim, da segunda lei de Newton, a gente tem que força resultante, né, é igual a massa vezes aceleração, ou derivada segunda da posição com relação ao tempo. Isso aqui é igual a menos mg menos bv. E além disso, a gente sabe também que dx dt é igual a v, e que dv dt, que seria a aceleração, é basicamente essa equação aqui dividido por m, certo? Em que, dividindo por m, a gente vai ter menos g menos bm sobre v. Então aqui é a aceleração. E a gente vai ter, então, esse sistema aqui de equações diferenciais para implementar. Em que, para resolver esse sistema de equações diferenciais, eu vou considerar essas condições iniciais aqui do problema, que a posição do corpo no tempo zero é h e que a velocidade do corpo no tempo zero é v0. E a gente precisa resolver essas equações, né? Mais especificamente essas duas aqui. E para isso, a gente pode usar a função desolve, levando em conta essas condições iniciais. Então, atribuindo ao símbolo Sol a solução da equação dessas duas equações diferenciais, né, que são x' de t igual a v de t, né, essa daqui, e v' de t igual a isso daqui, que é isso. Aqui estão as condições iniciais, né? Aqui estão as funções para as quais eu quero que sejam resolvidas as equações diferenciais, e aqui está o parâmetro independente. E aí eu vou pedir para o matemática expandir tudo, ou seja, para ele abrir a minha solução, porque se eu não fizer isso, ele vai tentar me dar uma forma simplificada, e eu quero que ele expanda essa solução. De fato, a gente pode fazer aqui sem expandir e expandindo, mas, enfim. Um outro detalhe que eu quero falar também, antes de resolver a equação diferencial, é que, reparem, eu estou passando aqui o argumento explícito, né? T e T. Só que se vocês forem se lembrar da aula de equações diferenciais, eu falei que muitas vezes é mais interessante deixar em termos só de x e termos de v, porque o resultado vai ser retornado em termos de função pura. Só que nesse caso aqui, a gente não vai se importar tanto com isso, porque não vai precisar. Mas, em geral, como eu falei anteriormente, né, é mais interessante deixar em termos de x e v.
Só que nesse caso aqui não vai ser importante não, então vamos deixar assim mesmo. Então, dito isso, ó, resolvendo a equação diferencial, a gente tem as soluções para V de t e para x de t. Né? Então, está aqui as soluções sem constantes indeterminadas. Por quê? Porque a gente passou as condições iniciais necessárias. E a quantidade de condições iniciais necessárias. Né? E, bom, como a gente vai estar interessado em determinar a velocidade terminal, a gente vai considerar que bt sobre m é muito maior que 1 nessa equação aqui para v de t. Mas por que a gente vai considerar essa equação aqui, né, que bt na prática é muito maior que m? Porque, repara, se bt for muito maior do que m, a gente vai ter aqui uma exponencial, né, tendendo ao infinito. E aí, como está negativo, né, exponencial negativo aqui, esse aqui é exponencial vem para baixo, né, e aí a gente tem aqui que esses termos eles vão ir para zero no limite em que bt sobre m vai tender ao infinito, né. E aí a gente vai sobrar com essa velocidade terminal. Mas, a princípio, tá, como é que a gente tem uma intuição física de como obter essa condição aqui para obter a velocidade terminal? Bom, vamos olhar para a segunda lei de Newton, né, e para a força resultante do nosso sistema. A gente sabe que a gente vai obter a velocidade terminal quando acontecer o quê? Quando a força resultante sobre esse corpo for zero. Porque se a força resultante for zero, significa que o sistema não vai acelerar mais e que o nosso corpo vai ter atingido a sua velocidade máxima, né? Aliás, a sua velocidade terminal. E fazendo força igual a zero aqui, ó, nessa equação, repara, se a gente resolver para V, a gente vai ter V igual a menos mg sobre B, que é justamente esse primeiro termo aqui, ó, que é o que sobra fazendo bt sobre m, né, ser muito maior do que 1. Né? Ou na prática, né, fazer bt sobre m tender ao infinito. Então é daí que a gente vem, é daí que a gente obtém a velocidade terminal. Né? Então, ou seja, a gente está considerando que a massa do corpo ela é muito pequena quando comparado ao produto da constante resistiva e o tempo de queda. E aí, considerando esse limite que eu falei, né, que bt sobre m tende ao infinito, o que, que a gente tem? Bom, implementando isso, ó, reparem, eu estou aqui achatando a solução, então vamos quebrar o código, né? Porque é sempre interessante a gente quebrando o código para ver o que está acontecendo. Eu vou achatar a solução para a gente ter uma lista só, certo? E aí, a partir dessa lista, eu vou pegar o primeiro elemento dessa lista, né? Para isso que eu estou passando o first aqui, para pegar o primeiro elemento, que é o v de t, que vai passar para a gente a velocidade terminal. E aí, como é que eu calculo a velocidade terminal? Substituindo, né? Então, vamos passar first aqui, né? A gente vai reconstruindo o código aos poucos. Passando first, a gente obtém isso aqui. E aí, agora, eu vou simplesmente usar o replace all para substituir bt sobre m, tendendo ao infinito, né? E aí, a matemática já vai reconhecer isso, vai fazer esse limite para a gente e vai dar aqui o v de t é menos gm sobre b. Então, essa aqui seria a velocidade terminal. Então, agora a gente vai expressar o tempo, o deslocamento e a velocidade em unidades de m sobre b, gm quadrado sobre b e gm sobre b, respectivamente. Por quê? Porque assim, né, expressando em termos dessas unidades, essa equação aqui, a gente vai se livrar desses gm sobre b e assim a gente vai conseguir ver o que está acontecendo de forma mais clara, ou seja, a gente vai adimensionalizar basicamente as coisas, né? Fazendo isso daqui, né? Fazendo basicamente gm sobre b igual a 1 e b sobre m igual a 1, a gente vai deixar a equação mais palatável para a gente ver o que está acontecendo. Né? Então, repare, para isso ó, eu estou atribuindo ao símbolo, né, v de t, né, eu estou criando, aliás, uma função aqui v de t, que vai ser o quê? V de t, em que eu estou substituindo a primeira entrada da solução, ou seja, eu estou substituindo a v de t, né, isso daqui. E a partir disso, eu estou substituindo nisso daqui, né, essas condições aqui, gm sobre b 1 e b sobre m 1, né, e em que eu tenho que passar esse operador aqui, replace repeated, para ele substituir de forma repetida, né, porque se eu não passasse, né, a gente não teria o mesmo resultado. Por exemplo, se eu passasse só assim, ó, a gente teria aqui
que ele substituiria, por exemplo, só o GM sobre B como sendo 1. Ele não substituiria o B sobre M como sendo 1, que é o que a gente quer. Então, por isso que a gente tem que usar esse operador replace repeated. Aí, fazendo assim, a gente tem uma equação diferencial mais limpa, digamos assim, sem esses parâmetros aqui que não vão dizer muita coisa para a gente por enquanto, né? Pelo menos para o que a gente quer fazer. Então, feito isso, ó, a gente tem aqui a nossa definição para a velocidade em função do tempo. Então, essa aqui é a nossa nova velocidade em função do tempo, em que a gente pode plotar essa velocidade em função do tempo para 3 velocidades iniciais distintas. E como? Com esse código aqui. Que vamos desmembrar o que está acontecendo. É o seguinte, eu estou fazendo aqui um plot, conforme vocês podem ver aqui, da função mais externa. E aí, no primeiro argumento desse plot, eu estou passando o evaluate, né, que vai até aqui. Aí, em seguida, eu vou passar um intervalo, né, que eu vou fazer o meu plot, que é t de 0 até 3,5, e o resto são opções, que a gente vai ver que vai dar um gráfico bonitinho para a gente. Então, fazendo isso, ó, reparem, a gente tem esse gráfico bonitinho aqui, em que vamos desmembrar esse plot, primeiramente. Né? O que está acontecendo? Estou passando o evaluate para ele avaliar essa função aqui, para depois ela ser plotada, em que aqui, ó, dentro do evaluate, eu estou passando 3 velocidades. Eu estou aqui, ó, antes aqui tem a primeira vírgula, né, que é a primeira entrada da lista, essa aqui é a segunda entrada da lista, e essa aqui é a terceira entrada da lista, né, em que eu estou pegando o valor absoluto de V de t, e aí eu estou substituindo nesse valor absoluto o V0 como sendo menos 3, ou seja, o que eu estou fazendo no fim das contas, né? Pegando aqui, ó, valor absoluto de V de t, é isso daqui. Aí eu vou substituir, né, para menos 3. Né, o V0 para menos 3, e aí ele vai me dar o valor absoluto dessa função aqui. E que aqui ele não avaliou, mas usando aqui no nosso plot, né, ele vai avaliar direitinho, porque ele vai plotar para cada V. Né, o gráfico aqui vai fazer, aliás, vai plotar para cada t, perdão. E aí o t vai percorrer um intervalo de 0 a 3,5 e vai ser avaliado. Dito isso, né, a gente então está substituindo a velocidade inicial aqui como sendo menos 3, né, nessa equação. Aqui a gente está substituindo a velocidade inicial como sendo menos 0,6 nessa equação, de novo. E aqui a gente está substituindo a velocidade inicial como sendo 0 nessa equação. E além disso, também a gente está passando aqui na nossa lista, né, a ser plotada, de funções a serem plotadas, a função constante 1. Então são 4 funções na verdade, né? Eu falei 3, mas eu falei errado. Então aqui está a nossa lista com 4 argumentos, né? Aqui 1, 2, 3 e 4, né? Que são as nossas 3 velocidades iniciais e o valor 1. Em que... Por que eu estou passando 1? Porque seria o valor, no caso, da nossa velocidade terminal, conforme a gente pode ver aqui, né? Feita a nossa adimensionalização, né? Setando o GM sobre B como sendo 1. Setando, o que eu digo, é definindo. Então, bom, explicada essa parte, né, essa primeira entrada do nosso plot, eu estou pedindo aqui um intervalo de 0 a 3,5, e aí vamos para as opções. O que eu estou passando aqui? Estou pedindo para o intervalo do gráfico, para o gráfico me dar todo o intervalo. Estou pedindo para ele colocar um quadro no gráfico, né? Para isso eu estou passando a opção frame true aqui. Frame label, que eu estou pedindo para o gráfico, para colocar uma legenda no gráfico, né? Em que aqui eu estou falando que t está em unidades de m sobre b, e aqui eu estou falando que a velocidade está em unidades de gm sobre b, né? Estou passando essas duas strings. Conforme vocês podem ver, ó, isso aqui é a legenda do quadro, certo? Então, isso aqui é o eixo x, né? Aqui, conforme vocês podem ver. E aqui, né, seria o eixo y, que está aqui, velocidade de m sobre b. Aí, beleza. Qual que é o estilo do gráfico que eu quero criar? Esse plot style aqui, ele vai definir justamente a cor dessas linhas aqui de cada gráfico, né? E para isso, ó, repara, eu estou passando na primeira entrada red, estou passando na segunda entrada green, terceira entrada blue, nessa quarta entrada dashing, né, que é um tracejado, que eu estou passando 0.2, 0.02,
que é um tracejado em que, reparem, aqui eu tenho 4 entradas, né? Cada uma dessas vai corresponder às nossas funções aqui sendo plotadas e de forma respectiva, ou seja, essa primeira entrada é para essa primeira função, essa segunda entrada é para essa segunda função, terceira entrada e assim por diante. E beleza, esse é o estilo do gráfico, porque a ideia é ter algo visualmente diferente, né, para a gente poder não se confundir, e assim fica mais bem apresentável também. Esse prologue aqui é uma outra opção que a gente pode passar dentro de plot, que vai basicamente colocar algumas informações antes do gráfico ser plotado. Então ela vai colocar essas informações aqui na área do gráfico antes do gráfico ser plotado, né? De fato, ó, se a gente for pegar prologue aqui, né? Prologue aqui, a gente vê que, ó, prologue is a option, ou seja, uma opção para funções gráficas que dão uma lista de primitivas gráficas a serem renderizadas antes da parte principal do gráfico ser renderizada. Então é o que eu falei, basicamente. Vai colocar algumas informações ali na parte gráfica antes do gráfico ser feito. E sendo assim, o que eu estou passando nesse prologue aqui? Né? Repare, é uma lista, né? Uma lista grande aqui, com essas informações, em que na primeira entrada, eu estou passando aqui text, V0 igual a 0, em que como é que eu estou fazendo para colocar esse V0 igual a 0 dessa forma estilizada, né? Bom, isso aqui, ó, nada mais é do que, eu vou abrir uma outra aspas aqui, né, só para ficar claro, eu estou apertando Ctrl 4. Né? Ctrl 4 me dá a notação em LaTeX. Aí, por exemplo, se eu coloco V underline 0, sei lá, igual a 2, isso aqui me dá essa estilizada aqui no V0, né? E não deixa aquele V0 simplesmente liso, né? Conforme esse daqui, né? Aliás, liso não, é sem uma estilização de LaTeX. E, conforme vocês podem ver, esse aqui é uma célula para inserir comando em LaTeX, né? Enter a text string. Então, a gente pode obter isso usando o Ctrl 4. Enfim, deixa eu apagar. Pronto, apaguei. Então, eu estou colocando aqui um texto, né? V0 igual a 0. Aí, isso aqui vai definir as coordenadas do texto no nosso quadro. Aqui, estou colocando V0 menor que VT, né? Módulo de V0 menor que módulo de VT. Isso aqui vai passar as coordenadas. Né? Conforme vocês podem ver, ó, a gente pode pegar a opção text aqui e ver as implementações, né? Aqui, ó. A gente tem essa implementação que a gente está usando, a expressão e as coordenadas. Então, essa lista aqui está passando as coordenadas x, y, né? Então, aqui eu estou querendo que coloque na coordenada x 2.8, na coordenada y 0.55. E assim por diante, né? Para os outros textos. Né? Então, eu passo a string e aí eu passo a coordenada da string. E aí, também no prologue, eu estou criando essa linha aqui, né? Estou criando essa linha, que é esse tracejado em preto aqui, conforme vocês podem ver. Ele não faz parte do gráfico, né? Não faz parte do gráfico, mas é apenas para indicar, ó, a velocidade terminal. Aliás, apenas para indicar que essa curva aqui, ó, é representada por módulo de V0 menor que módulo de VT. Aí, dito isso, né, tá aqui o nosso gráfico e vamos interpretar o que o nosso gráfico está dizendo aqui, ó. Repara, analisando o gráfico, né, a gente vê que a curva em vermelho, essa daqui, que é para módulo de V0 maior que módulo de VT, indica que se a velocidade inicial é maior do que a velocidade terminal, o objeto ele vai desacelerar à medida que o tempo passa. De fato, a velocidade do objeto ela vai caindo, né, à medida que o tempo passa, se a velocidade inicial for maior que a velocidade terminal, que é essa daqui, ó, 1. Então, vocês podem ver a velocidade terminal, essa pontilhada em laranja. E agora para os outros casos, né, são as curvas, coloquei amarela aqui, né, mas é verde, né? Já as curvas verde e azul vão indicar que se a velocidade inicial é menor do que a velocidade terminal, em que aqui a curva verde está dizendo exatamente isso, né, que o módulo da velocidade inicial é menor que o módulo da velocidade terminal, o corpo ele vai desacelerar à medida que o tempo passa. Ou seja, né, conforme vocês podem ver aqui, ó, da curva azul e da curva verde, né, a gente tem que
o corpo está desacelerando à medida que o tempo passa, em que essa curva azul é para velocidade inicial como sendo zero, ou seja, o corpo é jogado do repouso. Então, reparem que, independentemente da velocidade inicial, a velocidade do corpo sempre se aproximará do mesmo valor de velocidade terminal. De fato, aqui a gente pode ver que todas essas três curvas, né, a verde, a azul e a vermelha, elas vão se aproximar da velocidade terminal à medida que o corpo passa, à medida que o tempo passa, porque é isso que a gente espera, né? À medida que o tempo passa, até o movimento acabar, a velocidade do corpo ela vai se aproximar da velocidade terminal. E aí, como que ela vai se aproximar da velocidade terminal vai depender, novamente, do valor da velocidade inicial. Se ela for maior do que a velocidade terminal ou se ela for menor do que a velocidade terminal. E esse é um exemplo bem interessante, particular que eu acho, porque é um exemplo simples que a gente consegue modelar, né, usando matemática, e é um exemplo que a gente vê que é muito comum da gente esbarrar com ele no curso de física, por exemplo, né, em que a gente tem, assim, a gente vê como modela forças de arrasto, a gente vê como incluir isso ao longo do curso. Então, a gente vê aqui que o matemática ele pode ser muito bem usado para modelar sistemas físicos reais e ajudar na nossa interpretação, no nosso aprendizado dos fenômenos. Então, isso aqui é um exemplo bem legal e nas próximas aulas a gente vai ver outros exemplos bem legais também com o matemática. Mas, por hoje é só. Vejo você na próxima aula.